O bobo é uma figura universalmente cativante e intrigante. Desde tempos imemoriais, os bobos têm nos surpreendido e nos arrancado risadas. Apreciamos a tolice tanto quando a vemos nos outros, quanto quando a exibimos com alegria em nós mesmos. O bobo é um arquétipo intemporal, uma herança com a qual todos nascemos. Muitos de nós sentem falta do bobo em suas vidas. Nos tornamos frenéticos e sérios, levando-nos excessivamente a sério, esforçando-nos para nos ajustar a um mundo que valoriza excessivamente o trabalho, a eficiência e a produtividade. Parecemos meras engrenagens em uma máquina. Como bem disse William Shakespeare, todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas atores. Ao esquecermos a importância da brincadeira, questionamos por que nos tornamos tão facilmente entediados e exaustos, perdendo a espontaneidade, a autenticidade e a paixão. Para reverter essa situação, devemos permitir que o arquétipo do bobo tenha espaço em nossas vidas. Para alcançar um equilíbrio saudável e evitar a imprudência excessiva, é importante desenvolver o arquétipo do sábio. O sábio verdadeiro reconhece os limites do seu conhecimento e tem a capacidade de rir de si mesmo ocasionalmente. Arquétipos não são partes de um sistema mecânico, mas sim representações vivas que estão intrinsecamente ligadas à pessoa através das emoções. O personagem do bobo é complexo e várias características têm sido associadas a ele. Ser um pouco lento, ter dificuldade em se expressar e não se conformar com os padrões convencionais de comportamento. No entanto, ele também possui uma simplicidade natural e uma inocência de coração. O significado da palavra tolo implica uma pessoa de cabeça vazia, com pensamentos insubstanciais. Em 1511, o estudioso holandês Erasmo publicou Elogio da Loucura, que se tornou extremamente popular e é uma análise profundamente penetrante do tolo na literatura ocidental. A loucura faz sua apresentação, e como ninguém nunca elogia a loucura, ela começa elogiando a si mesma, argumentando que a vida seria monótona sem sua presença. A loucura critica a todos, e os amigos íntimos de Erasmo o alertaram sobre os possíveis perigos de atacar a igreja. No entanto, até mesmo as figuras religiosas acharam a obra divertida. A amizade e o casamento contêm uma dose de loucura, já que tendemos a ignorar os defeitos de nossos entes queridos, considerando os pequenos vícios em comparação com os de outras pessoas. Os intelectuais são tolos em sua busca pelo conhecimento, passando anos na biblioteca, realizando pesquisas e acreditando que o que estão fazendo é de imensa importância, apenas para que outros intelectuais ao longo de um século possam ler seus livros e considerá-los altamente inteligentes. A loucura compara os filósofos a críticos de teatro, que desmascaram os personagens no palco e arruinam a atuação dos atores. Eles são chatos e irritantes. Os filósofos parecem não compreender o valor das ilusões que ajudam a tornar a vida suportável, mesmo que distorçam a realidade. Os tolos aparentam ser infinitamente mais livres e felizes do que aqueles sobrecarregados pela sabedoria. Eles são a alma da festa. Os tolos sempre falam a verdade, pois lhes falta a sabedoria para criar mentiras e manipular os outros. Em essência, nada traz mais felicidade à vida do que a alegria que acompanha o riso e a brincadeira. A tolice é não apenas universal, mas também necessária e até mesmo desejável para a humanidade. Ser uma pessoa é simplesmente agir como um tolo, e reconhecer esse fato é a mais elevada forma de sabedoria. O tolo é um retorno nostálgico a uma forma de vida mais simples, uma sabedoria que emana do coração, não da mente. Às vezes, aqueles que são humildes e têm uma visão descomplicada da vida conseguem captar verdades mais profundas do que aqueles sobrecarregados com conhecimento e convenções. É como se algumas vezes encontrássemos uma verdade mais ressonante em provérbios populares do que em explicações racionais. Fyodor Dostoiévski, renomado escritor russo, afirma: "O mais sábio de todos, na minha opinião,
é aquele que consegue, pelo menos uma vez por mês, reconhecer-se como tolo, algo raro nos dias de hoje. Na literatura, personagens sábios às vezes são retratados como insanos, enquanto os loucos podem expressar sabedoria. O paradoxo do tolo sábio é um recurso literário no qual um personagem considerado tolo acaba sendo reconhecido como detentor da sabedoria. Às vezes, as pessoas rotulam os sábios de loucos para esconder sua sabedoria indesejada, seja por medo das palavras duras sobre tópicos controversos ou simplesmente para puni-los por expressarem suas opiniões audaciosamente. Um exemplo clássico de sábio tolo é Sócrates. Além de utilizar seu método educacional para expor a loucura dos supostos sábios, ele afirmava que sua própria sabedoria derivava da consciência de sua ignorância. Reconhecer a própria ignorância é, por si só, uma forma de conhecimento. Como Shakespeare escreveu, o tolo acredita ser sábio, enquanto o homem sábio sabe que é tolo. Existem duas formas de ser enganado: acreditar no que não é verdade e recusar acreditar no que é verdadeiro. Quando há uma verdade desconfortável que precisa ser revelada e aqueles no poder temem abordá-la, geralmente é o tolo que intervém. Há algo heróico nessa atitude. É o tolo que diz uma verdade que ninguém mais ousa expressar, trazendo um alívio imediato, porque as pessoas reconhecem que ela precisa ser dita. Podemos, em geral, distinguir dois tipos de tolos. O tolo natural, que não tem consciência social e ocasionalmente revela a verdade sem estar ciente das convenções sociais, e o tolo profissional, cuja função é tornar as verdades duras mais aceitáveis ao disfarçá-las com humor e perspicácia. Um segue o coração, o outro, a mente. Os maiores tolos frequentemente são mais inteligentes do que as pessoas que riem deles. O tolo é destemido ao falar a verdade. Na verdade, o grande segredo do tolo bem-sucedido é que ele não é um tolo de verdade. Como o grande artista visionário inglês William Blake escreve: se o tolo persistisse em sua tolice, ele se tornaria sábio. O tolo, o palhaço e o malandro compartilham traços semelhantes. Eles são fontes de humor, inevitavelmente provocando risos, servindo como catalisadores para a tragédia cômica. No entanto, eles também expressam uma dualidade: a tolice e a não tolice, a ordem e a desordem. O que aparenta ser uma brincadeira na realidade pode servir como um alerta. O renomado teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard expressou em suas palavras: um incêndio teve início nos bastidores de um teatro. O palhaço saiu para informar o público. Eles interpretaram como uma piada e aplaudiram. Ele repetiu a mensagem. Os aplausos se tornaram ainda mais intensos. Acredito que é dessa maneira que o mundo chegará ao seu fim, com aplausos unânimes dos inteligentes que enxergam tudo como uma piada. Os bobos profissionais podem nos despertar para a realidade do que está ocorrendo no mundo e para onde estamos caminhando. Contudo, muitos deles vêm de um lugar de tragédia. O paradoxo do palhaço triste é uma conhecida associação contraditória entre comédia e transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Essa relação complexa revela como a comédia pode funcionar como um mecanismo de defesa, permitindo que sentimentos reprimidos de raiva e agressão sejam liberados. Embora as pessoas possam rir das palhaçadas, também podem experimentar sentimentos de pena, medo ou repulsa, o que desperta reações ambivalentes. Essa ambiguidade é ainda mais evidente pelo fato de algumas pessoas sofrerem de coulrofobia, um medo avassalador de palhaços. Atualmente, os palhaços se tornaram frequentemente retratados como figuras assustadoras em livros e filmes, o que pode ser atribuído a esse paradoxo. Talvez isso ocorra porque o papel do palhaço moderno consiste em entreter os outros através do riso, mas nem sempre é bem-sucedido nessa tarefa. O palhaço enfrenta a difícil tarefa de sacrificar seu bem-estar ao ser constantemente obrigado a utilizar a mesma face e interpretar o mesmo personagem. Essa unilateralidade pode afetar negativamente sua saúde mental, levando o palhaço a se envolver gradualmente em sua sombra, o lado obscuro de sua personalidade.
Um exemplo notável que retrata esse arquétipo do palhaço maligno é o Coringa, um dos vilões mais reconhecíveis da cultura popular. Ao longo do tempo, o palhaço no teatro medieval não apenas divertia o público, mas também os conduzia, às vezes, até a entrada do abismo do inferno, que era imaginada como a boca aberta de um monstro, causando medo nas plateias. Dessa forma, os palhaços equilibravam seus aspectos luminosos e sombrios. Além disso, é importante destacar as diferenças psicológicas entre o tolo e o malandro. Em geral, o tolo é apresentado como uma figura inocente ou ingênua, incapaz de causar dano a qualquer ser vivo. Por outro lado, o malandro é intencionalmente enganador, buscando ludibriar os outros e rir às custas deles. O malandro tem um grande apreço pela alegria do mal. Nessa peculiar forma de prazer, há satisfação em aprender ou presenciar as desgraças, fracassos ou humilhações alheias. O malandro pode consolar os outros quando falham, mantendo em segredo sua própria alegria interna. Sempre que surge uma oportunidade de pregar uma peça em alguém, o malandro não hesita em aproveitá-la. Já o bobo possui uma perspectiva diferente, não buscando rir de uma pessoa, mas sim rir junto com ela ou de si mesmo. O ato de rir de si mesmo é capaz de quebrar barreiras, pois não apenas remove a própria persona, mas também a máscara social da audiência, permitindo comportamentos genuínos. Esse ato corajoso coloca alguém em um estado vulnerável, permitindo que outros se abram e recebam uma mensagem mais profunda. Enquanto o tolo busca entreter os outros e geralmente se torna alvo de piadas, o malandro, por outro lado, busca principalmente entreter a si mesmo, mesmo que isso seja às custas dos outros. O tolo tem a capacidade de encontrar humor mesmo em situações difíceis, o que irradia esperança nos outros. Em uma atmosfera tensa, uma pessoa ferida arrisca fazer uma piada, mesmo que isso signifique se colocar como bobo, não apenas para se tranquilizar, mas também para trazer alívio a outras pessoas. Quando alguém age como tolo por meio de ações externas, isso se torna imediatamente evidente para a audiência. No caso do malandro, é mais ambíguo, pois ele se comporta como tolo para que as pessoas caiam em suas armadilhas. O bobo da corte medieval enganava os outros que nunca esperavam ser enganados. Na Idade Média, sua função era entreter a aristocracia de várias maneiras, como música, contação de histórias, sátira, comédia, malabarismo e acrobacias. Acredita-se que manter um tolo por perto afaste o mal-olhado, e essa crença não é apenas uma superstição ultrapassada, mas uma verdade psicológica de grande importância. Colocar o tolo à nossa frente é uma boa estratégia, pois assim podemos monitorá-lo. Devemos reservar um espaço para o lado rebelde que existe dentro de nós e acolhê-lo em nosso mundo interior, pois é a partir dele que surgem ideias frescas e uma nova energia. Sem as observações diretas e as brincadeiras do tolo, nossa vida interior poderia se tornar um deserto estéril. Durante a Idade Média, o clero inferior celebrava a festa dos tolos no dia de Ano Novo. Essa festividade temporariamente suspendia todas as convenções para proteger a sociedade de explosões imprevistas de impulsos destrutivos latentes. A ordem natural das coisas era invertida, rituais sagrados eram parodiados de maneira obscena, as autoridades da igreja eram ridicularizadas e todos os oprimidos tinham a chance de liberar anualmente suas repressões de hostilidade, luxúria e rebeldia. Embora essas celebrações blasfemas tenham sido eventualmente reprimidas pela igreja, o papel do tolo também era relevante na corte real. O rei concedia permissão ao tolo para falar a verdade, o que fazia dele uma figura peculiar, simultaneamente parte integrante e estranha. O tolo tinha a capacidade de ridicularizar o próprio indivíduo que servia, trazendo humor à situação. Aqueles que desafiam os outros, ou o status quo, são frequentemente considerados tolos pelos medrosos que se abstêm de falar, optando por preservar sua reputação em vez de serem autênticos. Para revelar seus privilégios especiais, o tolo imitava a coroa e o cetro do rei com um chapéu adornado com guizos e um cetro de bobo. Assim como um boneco ventríloco, a miniatura do cetro tinha a capacidade de expressar o que o bobo não queria dizer por si mesmo.
Devido à sua proximidade com o rei, os bobos eram imunes a punições e tinham a liberdade de falar sem medo. No entanto, alguns foram além dos limites e acabaram decapitados. Os tolos personificam valores que são rejeitados pelo grupo, pois se opõem às normas e regras sociais. São vistos como incompetentes e frequentemente excluídos socialmente devido à sua rebeldia. No entanto, todo grupo necessita de uma figura assim, pois eles são agentes de mudança, e a vitalidade da cultura requer espaço para indivíduos capazes de descobrir e perturbar exatamente as bases em que as culturas se sustentam. Os bobos da corte costumavam apresentar alguma forma de deformidade física. Eles vieram de famílias desfavorecidas e eram considerados um fardo financeiro. No entanto, devido às suas aparências fora do comum, foram utilizados como palhaços naturais para proporcionar entretenimento. As deformidades eram vistas como uma marca especial do destino. Portanto, anões, corcundas e outras pessoas semelhantes eram frequentemente escolhidas para atuar como bobos nas cortes reais. Os anões eram particularmente valorizados e residiam em várias cortes, sendo frequentemente presenteados a outros membros da realeza. Ao ficarem ao lado do rei, eles aumentavam sua imponência e realçavam seu poder. Esses indivíduos com deficiências físicas mostraram-se seres humanos dotados de uma profundidade e sabedoria excepcionais. Excluídos das atividades e interesses comuns devido às suas limitações físicas, eles foram impelidos a descobrir recursos dentro de si mesmos por meio de solidão e sofrimento. Na tragédia de Shakespeare, Rei Lear, a relação entre o rei e o bobo é marcada por amizade e dependência. Quando o rei se encontra sozinho com seus cavaleiros, ele se torna uma figura incrivelmente solitária e continua procurando pelo bobo. O rei anseia pela companhia constante do bobo, que atua como seu alter ego. É de se esperar que o bobo subverta as relações entre dominantes e submissos, já que ele ocupa uma posição paradoxal de marginalizado virtual, mas depende totalmente do apoio do grupo social a que pertence. Os bobos shakespearianos, assim como os bobos e palhaços da época, utilizam sua sagacidade para desafiar pessoas de posição social mais elevada, mas suas características são exageradas para efeito teatral. O mito de Parsifal, uma antiga lenda arturiana, retrata a jornada de um jovem em busca de sua maturidade. Parsifal, apelidado de Jovem Tolo, vive com sua mãe, até que testemunha a passagem de cavaleiros e se encanta com a ideia de se tornar um deles. Determinado, deixa sua mãe para trás e enfrenta diversas provações que o conduzem à vida adulta. Na trama, o Castelo do Graal enfrenta sérios problemas. O rei encontra-se ferido de forma grave. Essa ferida o torna incapaz de viver, mas também o impede de morrer. Além disso, ele se torna estéril, o que resulta na esterilidade do seu reino. Essa situação ilustra como as feridas psicológicas se refletem nos problemas do mundo exterior. Todo adolescente é marcado pela ferida do rei, representando a transição da ingênua consciência para a autoconsciência. É doloroso testemunhar o amadurecimento de um adolescente e sua percepção de que o mundo não se resume apenas a alegrias e felicidade. No entanto, esse primeiro encontro com a ferida se transformará em redenção ao longo da vida. No livro Dom Quixote, considerado frequentemente como o primeiro romance moderno, o escritor espanhol Miguel de Cervantes retrata um homem que enlouquece após ler muitos livros de cavalaria. Ele decide se tornar um cavaleiro errante sob o nome de Dom Quixote. Montado em seu cavalo fraco, parte em defesa dos inocentes e na busca por derrotar os malvados, mas acaba fazendo exatamente o oposto. Tudo isso é motivado por uma mulher camponesa, a quem ele idealiza como uma princesa, mas que não aparece no livro. O termo quixotesco se refere a uma pessoa facilmente enganada, incapaz de distinguir realidade de imaginação e que busca ideais elevados e românticos que são impraticáveis. Em uma cena famosa, o herói enfrenta uma luta imaginária com moinhos de vento, que ele acredita serem gigantes. Essa cena é a origem do ditado lutar contra moinhos de vento, que significa atacar inimigos imaginários. Dom Quixote recruta Sancho Panza como seu parceiro e escudeiro,
um camponês prático que se vê confuso diante das grandiosas fantasias de seu mestre, mas atraído pelas promessas de riqueza, segue-o montado em um burro. O realismo de Sancho contrasta com o idealismo de seu mestre. Apesar das boas intenções de Dom Quixote, suas ações acabam prejudicando aqueles que ele encontra, pois ele é incapaz, em grande parte, de enxergar o mundo como ele realmente é. Ele não apenas é considerado um tolo, mas também um completo louco. Apesar de sua loucura, Dom Quixote demonstra perspicácia e, às vezes, aparenta sanidade, desde que o tema da cavalaria seja evitado. Isso serve como um aviso de que até mesmo pessoas inteligentes podem se tornar vítimas de sua própria tolice. No desfecho, Dom Quixote adoece e adormece, para então despertar de um sonho, livrando-se de sua loucura. Ele se dá conta de que desperdiçou sua vida e estava simplesmente louco. A atmosfera do romance oscila entre comédia e tragédia, levando aqueles que o desprezavam a sentirem compaixão por ele. Insistem que ele está equivocado, mas agora reconhecem sua verdadeira natureza como um cavaleiro. O que antes era visto como loucura agora é considerado sensatez. No final, suas ilusões revigorantes são desfeitas e ele acaba falecendo, vítima de uma overdose de realidade. Essa situação levanta a questão: é preferível conhecer a verdade e ser infeliz, ou viver em uma utopia de tolos? No tarô, o arquétipo do bobo é frequentemente representado por um homem segurando uma rosa branca, simbolizando inocência e pureza, e segurando um pequeno pacote de pertences na outra mão. Ele está disposto a abrir mão de tudo em sua jornada. Ele caminha alegremente, com o olhar fixo no céu, imerso em um paraíso de tolos, completamente envolvido em todas as grandes aventuras que o aguardam. A seus pés, um cachorro tenta chamar sua atenção, pois ele está prestes a cair de um penhasco. A origem do tarô remonta aos baralhos ilustrados italianos do século XV, que eram utilizados para fins de entretenimento e inspirados por festivais teatrais. Posteriormente, eles passaram a ser chamados de taroque, termo do qual se originou o tarô e cuja raiz, taroche, significa tolice. Assim, o tarô também é conhecido como a jornada do louco. O tolo desempenha um papel crucial tanto no início quanto no término dessa jornada. Sua bravura reside em se lançar do conforto conhecido para o desconhecido. A figura do bobo, que ainda hoje é representada como o coringa em nossas cartas de baralho, passou por diversas transformações simbólicas ao longo do tempo, alternando entre mendigo, louco e bobo. Os tarôs Visconti Sforza, que remontam ao século XV, são considerados os baralhos mais antigos que sobreviveram, embora nenhum baralho completo tenha sido preservado. Neles, o bobo é retratado como um mendigo ou vagabundo vestindo roupas rasgadas, meias e descalço. Ele segura um bastão e tem penas no cabelo, possivelmente remetendo à ideia do homem selvagem. No taroque de Mantegna, do mesmo século, o bobo é representado como um velho seminu apoiado em um bastão, com a palavra misero, mendigo, inscrita. Psicologicamente, o arquétipo do tolo é o catalisador da transformação, simbolizando um recomeço. Nada poderia se iniciar sem o tolo. Inventores e gênios frequentemente foram vistos como tolos no começo de suas carreiras, e muitas vezes, até mesmo no final delas. Shoshin é um conceito budista zen que abraça a mente do iniciante, contrapondo-se à mentalidade fechada e à autoproclamação de especialista. Na mente do iniciante, existem inúmeras possibilidades, enquanto na do especialista, há apenas algumas. Mente aberta pode levar ao cultivo do silêncio, permitindo o espaço necessário para a experiência misteriosa do luminoso. Se não podemos ouvir o que alguém ao nosso lado está dizendo, nunca ouviremos a voz do silêncio. Os nossos 5 sentidos possuem um potencial vasto, mas são limitados pela falta de refinamento. Jung escreveu: a alma requer sua tolice, não sua sabedoria. Embarcar em uma jornada de autoconhecimento é considerado tradicionalmente uma tolice. Supõe-se que devemos seguir um caminho linear: educação, trabalho, casamento e assim por diante. Quando alguém se desvia desse caminho, é visto como um tolo cujas aventuras não resultarão em nada além de pobreza e miséria.
O primeiro passo é geralmente o mais difícil e o mais importante. Como diz o provérbio chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. O tolo anseia por emocionantes aventuras futuras e não se preocupa tanto com cometer erros. Age impulsivamente, com energia, incentivando-nos a viver a vida ao máximo. Por outro lado, aqueles que pensam demais são excessivamente cautelosos e acabam ficando estagnados. O medo da incerteza assusta muitos de nós ao ponto de nos paralisar. Para evitar sofrer com a antecipação, preferimos arriscar o fracasso e sacrificar o sucesso. Essa ruminação e excesso de pensamento geram ansiedade, levando-nos a sofrer mais na imaginação do que na realidade. No entanto, o fracasso pode abrir portas inesperadas, que nunca imaginamos ou esperávamos que estivessem abertas. Como dizem os alquimistas, onde há bagunça, há algo a ser encontrado. O mais importante é nos encontrarmos onde menos esperamos procurar. O tolo geralmente desconhece os desafios que encontrará ao iniciar uma nova jornada, e isso pode impedi-lo de embarcar nela. O tolo vive plenamente o momento, encarando a realidade sem filtros. Não teme a mudança e explora territórios desconhecidos, mesmo diante dos perigos que lhe são alertados. Independentemente das quedas, o tolo segue em frente. Erros não são obstáculos para os grandiosos. No fim das contas, é a jornada que importa, não o destino. Continuaremos a explorar, e ao final da nossa exploração, estaremos de volta ao ponto de partida, conhecendo o lugar pela primeira vez. O tolo e o arquétipo da criança. O tolo está intimamente relacionado ao arquétipo da criança. As crianças têm menos máscaras sociais e seguem seus instintos em vez do que os outros lhes dizem para fazer. O superego freudiano. A criança entrou pela metade no mundo racional e o tolo escapou pela metade. Pois ambos estão, de certa forma, liberados da pressão implacável dos eventos diários e do incessante impacto dos sentidos externos, que sobrecarregam o restante da humanidade. O tolo é leve, otimista e não leva as coisas muito a sério. Como Friedrich Nietzsche escreveu, a maturidade do homem, recuperar a seriedade que ele tinha quando era criança, brincando. O tolo sagrado. O tolo sagrado é aquele que está disposto a correr o risco de ser ridicularizado, desprezado e rejeitado para seguir o caminho da verdade e do amor, independentemente das críticas que possam surgir. Ele possui uma integridade demonstrada pela coragem de ser autêntico em todas as circunstâncias, sem se deixar definir pelas opiniões alheias ou ceder ao medo. Está livre de julgamentos baseados em valores convencionais e está totalmente presente para o outro ser humano. O tolo sagrado é imparável e, portanto, representa a figura mais ameaçadora para as autoridades e poderes que controlam e governam o mundo. Cada pessoa é digna do amor de Deus e, portanto, cada pessoa tem o potencial de crescer e se desenvolver plenamente na vida espiritual. Ser um tolo por amor a Cristo deriva dos escritos de São Paulo, que afirmou que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Ele disse sobre os incrédulos que, professando-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura por amor a Cristo consiste em rejeitar os valores mundanos em favor de uma vida religiosa e ascética, mesmo que isso possa resultar em humilhação e zombaria por parte da multidão. O tolo é o precursor do Salvador. Que ninguém se engane, se alguém entre vocês se considera sábio neste mundo, torne-se tolo para se tornar sábio. Assim, abraçar a tolice sagrada significa transcender as limitações e expectativas impostas pela sociedade e se entregar completamente à busca da verdade, da sabedoria e do amor. Em resumo, quando estamos inconscientes da parte tola que existe dentro de nós, podemos experimentar ciúme, ressentimento, vergonha e outras neuroses. O tolo está intimamente ligado à criança interior e representa a parte desprezada da personalidade, mas também é a ponte para o inconsciente e a chave para a totalidade. O tolo sagrado é aquele que possui coragem para ser autêntico, seguir o caminho da verdade e do amor
independentemente das opiniões alheias. Ele desafia as convenções e é ameaçador para as autoridades, mas é a figura precursora do Salvador. Portanto, abraçar a tolice sagrada nos permite transcender as limitações impostas pela sociedade e buscar uma vida plena de sabedoria e amor.